Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nova programação 2024-2025 do Ex de Sofia. Conosco, hoje temos Tiana Gomes e Cristina Bandeira. Sejam bem-vindas. Obrigada, Obrigada. Joana. Para já, agradecer-vos terem aceito o nosso convite. Mas vamos falar de um tema que eu sei que vos é muito caro. Nós hoje estamos com o tema do Dia Internacional da Mulher Rural e a Diana e a Cristina são bolseiras de investigação na Escola Superior Agrária de Viseu e estão também ligadas ao MAR e, eu espero não me enganar, à Associação Pragas. 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 Ok. Muito bem, eu que se calhar começava por vos perguntar qual é que é a importância deste dia, não é? Nós comemorarmos este dia, porque normalmente quando nós falamos de comemorar um dia, um determinado tema, significa que há algo que está errado. Qual é a importância deste dia? Posso Eu começar? acho, assim, começa Ou dentro. tu é que sabes? Ok. Então, eu acho que é um dia importante porque ainda há muito para fazer, não é? E as mulheres rurais, são muito importantes por várias razões. Se calhar vamos explorar isso mais um bocadinho à frente, mas o facto de ser um dia importante é por ser um dia em que é necessário visibilizá-las e visibilizar o trabalho delas. E é por isso que se comemora esse Dia Internacional das Mulheres Rurais, porque as mulheres rurais são múltiplas, são muitas, e são todas diferentes, mas têm em comum essa ligação à terra. No seguimento do que a Diana acabou de dizer, eu acho que quando se destacam estes dias e se assinalam estes dias, há também que ter presente que estes dias, normalmente, mais do que comemorações, são dias de luta, no sentido em que são dias reivindicativos, são dias de destacar o papel, no caso, neste dia das mulheres rurais, e também destacar de alguma forma todas as pessoas que ainda hoje em dia resistem na agricultura, mas a particularidade e a invisibilidade que muitas vezes as mulheres, toda a comunidade da agricultura familiar, por exemplo, mas uma pequena parte ainda grande da discriminação que existe, sobretudo sobre as mulheres e a sua invisibilidade. Se calhar eu perguntava-vos, para quem possa não estar dentro do assunto e não esteja aqui a ouvir, o que é que significa este termo mulher rural? Não é? Porque nós estamos a falar só de agricultura, não é? Diana, estavas há pouco a dizer que não é só agricultura. Um, não sei, se queres elaborar um bocadinho mais, sobre o que é que estamos a falar. Sim. Se calhar vale a pena ir um bocadinho atrás, não é? E perceber de onde é que vem esta importância que agora se atribui e existir esta discussão das mulheres rurais e da sua importância no espaço público. Nós tivemos, na Revolução Industrial e naquilo que se diz na Revolução Verde, uma grande massificação da produção agrícola e tivemos a introdução das máquinas. E Portugal sofreu esse processo de uma forma muito rápida, com a nossa entrada na Comunidade Económica Europeia. E nessa altura não se falava de sustentabilidade, não se falava de igualdade de género, não se falava do papel importante das mulheres agricultoras. E agora, no fim dos anos 90, mais ou menos por essa altura, assistimos a uma mudança de paradigma em que essas questões começam a vir ao debate público, nomeadamente com outros fatores, como as alterações climáticas, tudo isso. E este dia é um dia também que proposto pela FAO, pela ONU, por várias organizações governamentais de grande peso, e vem nesse despertar para a importância do papel da mulher rural, e é isso que significa, e foi daí que vem. Cristina, queres completar um bocadinho? Sim, acho que o enquadramento está feito e efetivamente nós temos tendência, e acho que também
até pelo algum trabalho que nós temos vindo a desenvolver na Escola Superior Agrária, em alguns projetos, nomeadamente um que acabou recentemente, que é o Projeto Mais. Temos trabalhado com mulheres rurais e agricultoras, mas realmente essas discriminações que existem ainda de género notam-se nas mulheres agricultoras rurais, mas também só pelo facto do território. Naturalmente, nós sabemos que é diferente ser mulher no litoral ou no interior, ser mulher numa cidade ou ser mulher no campo. Nós mesmas na UMAR, já agora a UMAR é uma associação feminista que tem mais ou menos a mesma idade que a Revolução dos Escravos, é uma associação só de mulheres e que temos núcleos em vários pontos do país e que nós mesmo entre nós percebemos a diferença de quando queremos fazer reivindicações, quando nos estamos a fazer o diagnóstico das diferenças e das discriminações, que é muito diferente alguns propósitos e alguns valores que se colocam em cima da mesa em mulheres em Lisboa, em mulheres, por exemplo, em São Pedro Sul ou até mesmo em Viseu. Ainda é diferente, não é? Portanto, sem ir para a agricultura, o próprio facto só do território, onde se situa o território, já faz muito diferente nessa realidade e por isso destaco o que a Diana há bocadinho disse, já, de se falar sempre do Dia das Mulheres Rurais, como se também diz o Dia das Mulheres, quando é o 8 de março, porque ser mulher é uma coisa que contempla milhentas formas de ser mulher, não é? E, portanto, convém sempre também termos isso presente e não nos encaixarmos numa definição tão pequena como mulheres quando somos todas e tão diferentes, não é? E com muitas dimensões, não é? Exato. Porque ainda agora vocês estavam a partilhar isso mesmo, não é? É muito diferente nós estarmos. E mesmo nós mudamos a nossa postura na cidade ou na aldeia, no campo ou na faculdade, ou num trabalho que seja mais citadino, digamos assim, do que no campo, não é? Nós próprias fazemos essa distinção, como é natural, todos nós fazemos, não só porque somos mulheres, mas os homens também a fazem, mas nas mulheres provavelmente de alguma forma poderá haver essa transição mais notória. Um, tendo em conta o trabalho que vocês têm feito, e há pouco, Cristina, estavas precisamente a falar do trabalho desenvolvido no Projeto Mais. um, Aquele trabalho que tem sido feito, hum, não é suficiente, pressuponho eu. Pedia-vos, se calhar, que comentassem um bocadinho isso, não é? O que é que tem sido feito? O que é que falta ser feito? O que é que estas mulheres, hum, que se calhar para o mundo lá fora não precisam de nada, mas se calhar quando mergulhamos na sua vida, se calhar precisam. Sim. Eh, Sim, isso é verdade, e quando estamos a falar de mulheres rurais, é inevitável, como há bocado a Cristina estava a dizer, de falarmos nesta questão como uma luta, não é? A igualdade de género, a luta pela igualdade de género, nós, se formos pesquisar estatísticas, ainda é uma luta que é necessária ter, porque existe e agora falo a nível nacional, de desigualdade salarial, desigualdade na distribuição das tarefas domésticas, ainda é algo que está enraizado. E é uma luta estrutural que se tem em diversos universos sociais. O trabalho, a casa, o espaço público, ou seja, tudo isto é um fenómeno social estrutural. Diana, E quando... desculpa, só dizer uma imagem que me veio agora à cabeça, não é? Nós, ainda há bem pouco tempo, antes do 25 de Abril, parece que foi Hum, há mais de um século, não foi há meio século, não é? Não foi assim há tanto tempo. E as mulheres, se eu não estou errada, ficavam na parte de trás da igreja, todas tapadas, não é? Com um véu, e isso já foi algo, não é? Uma coisa tão simples que nós hoje não conseguimos imaginar, não é? Que nos é estranho, que vem Em dos relação a isso, há estrangeiros. exemplos ainda mais chocantes, e se nos lembrarmos, como tu dizes, que a Revolução foi há relativamente pouco tempo, 50 anos, né?
As mulheres não podiam viajar sem autorização ou do pai, não é? Quando não Ou do eram marido. casadas, ou Pois. do marido. Mas sem querer interromper, Diana, só esta chega, Sim, porque eu acho que para esta há Claro. algumas que são mais. Sim, é verdade. E às vezes, quando pensamos sobre isso, achamos que já passou muito tempo e que muita coisa se alterou e que a luta já foi feita e que não há nada para fazer. Mas a verdade é que ainda existe muitas coisas, que têm de ser feitas e muita desigualdade, não tão legislativa, não é? Porque a lei agora, protege mais as mulheres. Mas, sobretudo, quando falamos das mulheres rurais, ainda existe muita desigualdade, por exemplo, ao nível do pagamento. Nós conhecemos várias mulheres que trabalham à jorna e que recebem menos que os homens e fazem exatamente o mesmo trabalho. Depois temos outra questão também, que é o facto de muitas delas trabalharem no âmbito mais doméstico e terem uma horta familiar, e esse trabalho não é declarado ao Estado, e quando chega a hora da reforma, não têm uma reforma que valorize, não é, esse trabalho que tiveram uma vida inteira. E realmente é uma questão muito importante, e quando se fala nestes dias é importante voltar a falar sobre essas questões, porque o feminismo e os movimentos feministas continuam a lutar para isso, mas também são muito marcadamente urbanos, não é? E estas discussões não chegam muito ao meio rural. Existe muito essa barreira de tentar conhecer melhor esse universo e perceber quais são os seus problemas, de colocá-las no espaço de fala, de tomada de decisão. Já não me lembro o que é que me tinhas perguntado. Isto é Sim, dar pano para a manga. ainda no seguimento do que de que a Diana está a falar, é curioso, por exemplo, nós não Mar, só o núcleo de Viseu, esta proximidade aqui ao território, é que realmente falamos das mulheres rurais. Em relação a essa parte que a Diana estava a falar de uma parte super importante, que é essa do trabalho e da forma como as mulheres são discriminadas no trabalho rural. Por exemplo, nós conhecemos pessoas, mulheres que, fazendo quase todo o trabalho na exploração, algumas eram quase mesmo só elas que estavam na exploração, porque os maridos tinham outra fonte de rendimento. Depois, quando chegava a altura de fazerem, por exemplo, estou-me a lembrar de uma senhora no Sabugal, quando chegava a altura de venderem o gado, o espaço do mercado, da venda do gado, não era um espaço propriamente indicado para as mulheres, onde as mulheres se sentissem confortáveis. Portanto, ela fazendo todo o processo, quando chegava à altura do negócio, teria que ir o marido por ela, não é? Nós, por exemplo, conhecemos, dentro de outros âmbitos, nós conhecemos, por exemplo, uma senhora que a única vez que tinha ido almoçar, que foi almoçar ao restaurante sem o marido, foi connosco. E, portanto, não era, era uma mulher já com um filho e uma filha, e que, e pronto, e nós mesmo pela ligação que temos ao território, eu também tenho essa ligação, até em termos familiares, os meus avós viviam numa aldeia aqui perto, e, portanto, e sei que, por exemplo, a ida ao café não é um hábito das mulheres. As mulheres, normalmente, o espaço de convívio para elas é sempre ligado, normalmente, ao trabalho, não é? É normalmente quando elas convivem mais, ou porque naquelas atividades que hoje em dia até já nem há tanto, tipo uma desfolhada coletiva, atividades coletivas e tal, e o espaço da mulher continua, e também para estas mulheres rurais, a ser um bocadinho confinado à casa, não é? Porque continuam a ser as responsáveis para além das explorações, do seu trabalho no campo, ou de outra profissão, ou de outra atividade que tenham, continua nas aldeias, como nas cidades, a haver uma tendência de serem as mulheres a dedicarem-se ao cuidado, a dedicarem-se a tomar conta, à limpeza, a providenciar os alimentos, e portanto todas essas nuances notam-se, são transversais, mas no campo ainda continuam a sentir-se de uma forma mais intensa, não é? Porque, como a Diana dizia, nas cidades eh, estes movimentos feministas, até por uma grande componente de pessoas jovens que se juntam aos movimentos,
neste momento já falam dos direitos das pessoas LGBTI, já falam dos direitos das pessoas de várias dimensões, de outras dimensões, que se calhar vão mais devagarinho os territórios do interior. Eu estava aqui agora com uma questão, que é do trabalho que vocês têm desenvolvido e com as pessoas com quem têm contactado, nomeadamente nos territórios mais rurais, que tem sido mais onde têm estado a trabalhar. Um, Vocês veem uma grande disparidade entre mulheres mais jovens e menos jovens? Ou, ou pelo contrário, realmente é uniforme e aí estamos a falar de algo cultural, que acho que era um pouco isso que estavas há pouco a falar, Cristina, e mesmo tu, Diana, estavas a dizer que a questão não é tanto pela legislação que está a faltar, mas se calhar pela mudança de mentalidade, por se conseguir trabalhar realmente a questão cultural. Será isso? Ou, ou pelo contrário, estamos a assistir quase a um deixar nas gerações mais antigas esse problema e nas mais novas não. É assim, existe um grande problema que também tem a ver com a política pública no investimento nos territórios do interior, os territórios rurais. E esses territórios, neste momento, por aquilo que nós vemos, não é? Da nossa realidade de falar com as pessoas, percebemos que essas pessoas sentem-se muito abandonadas, sentem que não há investimento público, sentem que para irem a um centro de saúde ou se precisarem de alguma coisa, estão ali muito isoladas, não é? E nos últimos anos tem cada vez havido mais jovens que, graças à política pública no investimento público no ensino, têm conseguido sair, não é? E estudar para a cidade, não é? Que é onde estão essas oportunidades. E muitas vezes sentem que o seu trabalho e o seu futuro é mais valorizado e que têm uma vida mais confortável na cidade. E são poucos os jovens que voltam para o campo e que têm esses incentivos e essa visão de quererem estar no território. Mas isso não é porque eles próprios não querem ou porque mentalmente, individualmente sentem que não vale a pena, é porque há toda uma estrutura, não é, social, no nosso país que os empurra para fora das zonas rurais e que os leva para as cidades e ficam lá a estudar e depois não voltam. Em relação ao que tu estavas também a dizer, Joana, essa parte que a Diana referiu das pessoas mais novas, normalmente para fazerem até o ensino obrigatório, terem que muitas vezes sair e que dificuldades, ainda há pessoas no Conselho, por exemplo, de São Pedro Sul, crianças que têm que fazer 30 quilómetros ou mais para poderem ir para uma escola, para o segundo ciclo, para a escola, há escolas que têm 4 crianças. Isto quer dizer que não há um grande atrativo para as pessoas se manterem nestes territórios, não é? E, portanto, acredito que aí, com essas pessoas que depois já não voltam, haja já a perspectiva até de conhecerem coisas novas, de alguma forma terem essa possibilidade de rever se aquilo tudo estaria correto, não é? Tudo o que, os hábitos todos de não poderem ir ao café, de não sei o quê. Por isso é que uma das coisas que nós constatamos é que faltam pessoas jovens nos territórios. E essas pessoas jovens podem ser elas sim um grande motor dessa possibilidade de mudança. Agora, não havendo empregos, não havendo escolas, as escolas sendo longe, não havendo equipamentos culturais, não havendo possibilidade de acesso à saúde, não é? Não havendo rigorosamente aposta nessas dimensões, não me parece que vamos conseguir contrariar muitas coisas, porque só fica no território, por norma, quem não consegue de lá sair, que não tem oportunidade ou que não tem possibilidades de sair de lá. Porque nós vamos a estes territórios e vemos escolas primárias quase sem ninguém. A UMAR, há uns tempos,
juntamente com a Câmara de São Pedro Sul, fez sessões de sensibilização para a igualdade de género com crianças do quarto ano. Havia escolas que tinham 4 crianças. Portanto, é difícil, com esta realidade, acontecer realmente essa mudança, a não ser que haja realmente aposta nessas ofertas de uma data de serviços, de equipamentos e de facilidades que convidem e que atraiam estas pessoas mais jovens para o meio rural. Cristina, tu não achas que irá até piorar? Ou seja, que o trabalho que está a ser desenvolvido nestas comunidades com estes jovens e com estas mulheres não se vai tornar ainda mais importante? Porque nós, quando olhamos para os números, nomeadamente para os números de nascimentos, não é? Nós podemos olhar para a média de 80.000 nascimentos por ano e dizer que número espetacular. Mas nós estamos-nos a esquecer de um problema, que é, estamos a falar de 80.000 casos de nascimentos num país inteiro, num território que é pequeno, mas que é vasto. E que, portanto, tal como estavas a referir, para ir à escola, será ainda mais difícil. E eu estava-me aqui a passar pela cabeça que se nós hoje falamos de literacia noutros termos, nós se calhar vamos ter que começar a falar de literacia novamente como sendo aprender a ler e a escrever. Porque quando nós começamos a falar destas comunidades, das duas uma, ou estas comunidades desaparecem, vão todas para as cidades, não é? E pontualmente vão às aldeias, e depois nós podemos ver o que é que isso acontece, o que é que acontece nos territórios, ou essas pessoas não vão ter acesso à educação também, não é só à saúde, mas também à educação. Não sei, está-me aqui a fazer lembrar que se calhar estamos a entrar num período que se calhar é necessário trabalhar ainda mais estas questões do interior, não é? Porque estes 80.000 miúdos, crianças que nascem todos os anos, não são suficientes para manter as escolas abertas. A realidade que nós conhecemos nestes territórios, nós tivemos no projeto mais a trabalhar em São Pedro Sul e no Sabugal, e não me parece que sejam uns casos completamente diferentes do que se passará noutros territórios também do interior. E o que acontece é que é assim, por exemplo, em São Pedro Sul, estou-me a lembrar na aldeia onde é a sede da Associação Fragas, neste momento vivem 10 pessoas, 10 pessoas numa aldeia. Crianças não existem, não é? E, portanto, se não houver realmente um movimento contrário para que as pessoas para irem, por exemplo, muitas destas mulheres, voltando outra vez a entrar nesse eixo, muitas destas mulheres não tiveram oportunidade de tirar a carta, muitas destas mulheres estão isoladas nestes territórios e, efetivamente, o que se pode pensar e como uma solução é um movimento ao contrário, haver mais pessoas a quererem ir para lá. Ou então haver coisas, porque outra solução, não estou a ver estas pessoas agora de repente com a idade que têm a maior parte delas, a quererem ser elas o movimento ser na parte delas, não é? Portanto, terá que ser um movimento ao contrário, não é? De pessoas a irem para estes territórios. Isso responde um bocadinho então à pergunta que eu tinha feito, não é? Se vocês notam mais que estas desigualdades de género são mais identificáveis, digamos assim, nas faixas etárias mais velhas, ou se também vão contactando com vários casos de mulheres mais jovens que também sofrem com as desigualdades. Sim, é transversal, mas de modos diferentes, não é? Porque a geração mais velha ainda traz, não é, esses hábitos e essa cultura, essa herança de Abril, não é? Agora com as novas vias de comunicação, esse êxodo rural, existem jovens que contactam com outra realidade, mas mesmo assim há novas formas de desigualdade que se vão criando. E se formos ver os dados, também existe desigualdade no tempo despendido nas tarefas domésticas na cidade, como há no campo. Ou seja, é transversal.
é transversal e vem muito da educação, não é? Da socialização primária com a família, daquilo que aprendemos na escola, quando vamos ao supermercado e há coisas para meninos e há coisas para meninas, ou seja, tudo dá-nos esta imagem do que é ser mulher, do que é ser homem. E leva a existir esta discriminação, esta desigualdade que é estrutural. E depois ainda essa ideia que a Diana estava a falar, desta importância de colocar isto em idades muito precoces, começar a colocar estas dimensões, porque quando tu brincas aos pais e às mães, quando tu brincas sempre e és ensinada a brincar, chegas a um jardim-escola e ao cantinho das meninas, onde as meninas vão cozinhar, onde as meninas vão tomar conta dos bonecos e não sei o quê, e os meninos vão fazer aventuras de exterior, de aventura, de... Não nos esqueçamos que há meia dúzia de anos foram lançados livros de atividades para as crianças nas férias, em que os livros para os meninos eram com desafios mais difíceis do que os livros para as meninas. Há pouco tempo, isto não é há 40 anos, foi há 4, 5, 6 anos. E, portanto, tudo isso e esta reprodução, não é? Vai fazendo com que as meninas tenham, normalmente, sejam mais viradas para estas atividades que normalmente se desenvolvem onde? Dentro de casa. E depois, isto vai continuando por aí fora, não é? Portanto, o que é que isto acontece? É que, por exemplo, nas engenharias haja um número imenso de rapazes e nas profissões dedicadas ao cuidado, nomeadamente professores, professoras, educadores e Enfermagem. educadoras, enfermagem, normalmente são coisas que são dedicadas ao cuidado, são normalmente associadas e têm maior número de raparigas. Até aqui já estava tudo mal. Mas se nós depois associarmos a isto, quais são as profissões que são mais bem pagas? São as que são associadas a quê? Às engenharias. Onde é que está, quem é que está aí, então? São os homens, não é? E, portanto, é por isso que nós continuamos a ter uma discrepância salarial, não é? Entre homens e mulheres e que não tem tendência, vai diminuindo, mas ainda continua a ser muito escandalosa, não é? E, portanto, sabemos que uma das coisas que penaliza o avanço nas carreiras das mulheres, muitas vezes, é exatamente a maternidade, não é? E, portanto, mesmo com muitas destas coisas que já vão acontecendo, como a Diana dizia, em leis estão lá todas muito bem, é a forma de aplicar, é a forma de arranjar eh, uma mentalidade que isto seja mesmo viável, não é? Que as coisas sejam mesmo assim, porque, por exemplo, quando há empresas que as reuniões são, ou empresas ou o que for, que as reuniões são marcadas e a pessoa não tem tempo, quando há uma criança pequena, normalmente quem vai ficar prejudicada é a mãe. Não digo que é normalmente, é maioritariamente, não é? Quem é prejudicada é a mãe. E isso depois dá direito a estas coisas todas, não é? Portanto, acontece no campo, acontece na vila, acontece na cidade, acontece no país, com nuances diferentes, também em função do território, mas sempre com base nesta desigualdade e nesta discriminação que ainda é muito patente. E nós podemos dizer que as coisas já estão muito bem, que andamos alguns passos para a frente, mas também em alguns momentos também se andam alguns passos para trás. E pode haver, e por isso é que tanto eu como a Diana já referimos que são lutas, porque estes direitos que estão neste momento como certos, por alguma razão ou outra, e nós sabemos como estamos em termos políticos no mundo e aqui em Portugal também, com esta ascensão destes partidos mais radicais, estes direitos podem de um momento para o outro deixar de existir e, portanto, é por isso que achamos que devemos estar sempre atentas e atentos, todos os homens que forem também eles feministas, porque ser feminista é só procurar a igualdade, não é querer superioridade nem de uns nem de outras, é igualdade e, portanto, seria fácil assim, em conjunto, a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa e mais equitativa para homens e para mulheres. Eu tenho uma pergunta que de todo eu não quero que seja muito polémica, mas eu sei que é um bocadinho polémica. Ahm,
hum, eu não discordo absoluto de nada do que estão a dizer. Hum, Mas um homem e uma mulher não poderão ter naturezas diferentes e necessitar de formas de estar e de até mesmo estudar, de trabalhar, de, de viver a vida diferentes. Não deveríamos, se calhar, falar um pouco de equidade, ou seja, hum, de dar aquilo que precisam, não é? Porque às vezes faz um bocadinho confusão, não é? Quando já estamos exatamente como estavas a falar, de extremismos, não é? Parece que temos que ser rigorosamente todos iguais. E na verdade nós somos diferentes, não é? Então a minha pergunta. Eu Sim, vou sim. passar a palavra à Diana, vou só partir de, uma pressuposto, de um outro pressuposto, se tu achares que é possível. Sim, Não é força, um força. homem e uma mulher, é uma mulher e outra mulher, também pode. Estás a ver? Não é Claro que preciso sim, ser um claro que homem e sim, uma claro que sim. mulher, e por isso é que nós dizemos mulheres e não Correto. dizemos um homem, dizemos homens e mulheres. Um homem e uma mulher podem ter tudo isso diferente, como uma mulher e outra mulher também podem ter tudo isso diferente. Nós não queremos, não é das pessoas serem todas iguais, é terem todos os mesmos direitos, as E as mesmas oportunidades. oportunidades. É só. Mas Tiana continua porque era só ver se era possível essa premissa. Não, eh, claro que sim, Não, mas claro é que sim. isso. É isso. São as questões de oportunidades. E depois também quando se fala na luta feminista e na luta pelos direitos iguais, não é? Também falamos de interseccionalidade, que é cruzar isto com outros indicadores, como classe, raça, o género é outro, idade, território, e é orientação importante a sexual. orientação sexual, ou seja, é importante olhar para isto com várias camadas, não é? E quando estamos a falar em mulheres rurais, estamos a falar em mulheres que estão noutros territórios diferentes dos da cidade, que têm outras oportunidades, que nascem num universo diferente, e é preciso, quando olhamos para isto, olhar com essas camadas, não é? Como se fosse uma cebola, e nós temos muitas camadas que nos constroem enquanto seres humanos. E depois lá está, essa questão do gosto é super importante. Todos nós temos gostos diferentes, mas o gosto também tem a sua construção social, não é? Porque quando nós nascemos, numa família, por exemplo, eu nasci em Portugal, mas se tivesse nascido nos Estados Unidos, isso já a partir da minha vida ia ser diferente, não é? E eu ia gostar de outras coisas porque o meu país era diferente, porque a minha língua era diferente, porque tinha nascido noutra família, ia ter outras oportunidades. E o ambiente, claro que influencia, e é preciso sempre olhar para isto com esse contexto social, geográfico, político, Mais económico. holisticamente, é isso? Sim, sim. E sim, tens razão, os homens e as mulheres são diferentes, como todas as pessoas são diferentes entre si, não é? Portanto, Uhum. não precisamos de dizer os homens e as mulheres são diferentes, as pessoas são todas diferentes. E não é Uhum. sobre esse género de igualdade das pessoas serem todas iguais que se fala quando se fala de igualdade entre homens e mulheres. Fala-se em igualdade entre homens e mulheres no sentido dos mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E não, tipo, agora vamos todos e todas ter que nos comportar da mesma maneira, ou vamos todos e todas todos e todas ter que em casa agora eu começo a lavar um prato e o meu marido tem que lavar a seguir logo o outro prato. Não é esse género, não é ridículo, não é uma coisa que se possa sequer poder tornar ridícula. É as pessoas terem os mesmos tempos. Por exemplo, dentro de casa, um casal ter o mesmo tempo para o lazer, ele e ela, ou ela e ela, ou ele e ele, dependendo dos casais, Uhum. haver o mesmo espaço para o lazer, haver o mesmo espaço, não é preciso toda a gente fazer as mesmas coisas. As pessoas são diferentes, não Até se é? atrapalham, não é? Às páginas tantas. Não sei, se atrapalharem, se gostarem, também pode ser assim. Tem que haver essa noção de que as pessoas estão no mesmo espaço e há essa partilha de tarefas e de lazer, do tempo. O tempo das tarefas é dividido, assim como o tempo do lazer, assim como o tempo do cuidado às crianças, assim como o tempo é partilhado. Não é obrigatoriamente estar toda a gente a fazer o mesmo, porque parece-me que isso é levar as questões um bocadinho para um lado mais absurdo, que não é de forma isso que nós pretendemos quando se fala dessa igualdade de oportunidades e de direitos. Aquilo que têm observado.
acham que haveria um papel importante da parte da educação, não só abordar estes temas, mas mesmo a forma de estar? Não sei se me faço entender, ou seja, não é abordar, digamos assim, a igualdade de género, mas torná-la hum, presente de alguma forma. Consideram que há muito trabalho ainda a ser feito neste campo, que haveria algo que a educação poderia fazer de forma diferente? E sem dúvida. E tu, Cristina, tens imensa experiência disso, do teu trabalho com as escolas, porque é na educação, é na infância que nós começamos a ter os primeiros preconceitos, a ter os primeiros estereótipos, as primeiras ideias, não é? Começamos a ter sobre as pequenas fotografias que vamos tirando e que vão ficando guardadas na nossa mente. Há bocado estávamos a falar no jardim de infância, e eu sou dessa altura, e tu também, Joana, e não somos assim tão velhas. No jardim de infância, eu lembro perfeitamente de haver a zona da cozinha, cor-de-rosa das meninas, e a zona do campo de futebol e dos carros para os meninos. E é importante normalizar isso e deixar as crianças de forma livre, não é? Escolher aquilo que querem, com aquilo que querem brincar, aquilo que querem fazer, é dar essa oportunidade e falar sobre isso quando necessário. Cristina, tens essa experiência nas escolas? Sim, em relação a essa parte das escolas, eu acho que isso é fundamental, até porque gosto de pensar e acredito piamente, e acho que várias pessoas também já, já, já constatam isso, que este facto prejudica os meninos, as meninas, os rapazes e as raparigas, porque assim como era comum dizer que uma menina que queria brincar, não sei o quê, era uma Maria Rapaz, não podia ser só uma rapariga que queria jogar à bola, não é? Também era comum dizer coisas até às vezes até ainda menos simpáticas em relação a um rapaz que gostava de brincar no sítio que a Diana há bocadinho referia, das meninas. E portanto, eu acho que quando estamos a falar de crianças e estamos a falar de coisas que é brincar, nós ouvimos alguns testemunhos nesse trabalho que a Mar fez nas escolas, ouvimos alguns testemunhos de crianças que diziam exatamente isso. Eu gosto de brincar com os brinquedos da minha irmã, mas quando lá estão as outras pessoas em casa, eu tenho vergonha. Eh, Quando nós, como sociedade, estamos a oferecer vergonha a um menino que gosta de brincar com uma boneca, não é? Quando nós estamos a oferecer vergonha a uma rapariga que quer jogar à bola, há aqui uma falha qualquer, não é? Portanto, isto não prejudica eh, a igualdade, se for bem entendida, é uma coisa que favorece todas as pessoas, é toda uma sociedade, é os rapazes e é as raparigas. Toda a gente há de ter lembrança do único rapaz, por exemplo, que da nossa altura, eu mais como mãe, mas lembro-me dos únicos rapazes que queriam ir para o balé, depois das únicas raparigas que integravam, que às vezes eram uma, nem dava para andarem lá no futebol, não havia normalmente turmas para as raparigas que gostavam de jogar futebol. É jogar futebol, é brincar, é dançar. Isto tem género isto? Tem que ter género isto? Que sociedade é esta em que estas coisas que em algumas alturas são só brincadeiras de crianças, depois podem ser carreiras profissionais mais tarde ou não, mas que são só brincadeiras de criança, terão que ter género. Eu parece-me que há tudo a fazer ainda, sempre que se verifique que isto acontece. E gostaria outra vez de lembrar e reforçar que isto prejudica também os rapazes e as raparigas. É uma coisa que corta oportunidades, tanto a umas como a outros. Sim. E posso só acrescentar uma coisa? Agora estava-me a lembrar, por exemplo, na questão dos rapazes, as raparigas são muito mais socializadas a exteriorizarem os sentimentos, a chorarem, a comunicarem, e os rapazes são muito mais socializados
deixar, não é, para dentro, a não chorar, um homem não chora. Andar à porrada. Exato, andar à porrada, não comunicar, não resolver as coisas. E isto não são características inatas, isto são características que são construídas socialmente com todas estas nuances, todos estes universos diferentes, casa, escola, trabalho, aquilo que vemos no cinema, aquilo que vemos na televisão, tudo isso constrói a nossa mente, e a nossa conduta, depois a nossa forma de estar reflete isso. Quando se diz uma rapariga de uma coisa, uma expressão que todas de certeza já ouvimos, a minha filha é uma princesa, o meu filho é um valentão. Quando as crianças ainda nem escolheram se querem ser príncipes ou princesas, até porque provavelmente não vão conseguir ser, nem conseguiram perceber se querem ser elas também valentonas e eles não querem ser valentões. E ainda nem sequer decidimos nada e já está um mundo todo construído e expectante de como é que nós nos vamos portar. E, portanto, isto condiciona muito as nossas liberdades. E lá está, repito, de rapazes e de raparigas. Sim, e depois condiciona aquilo que vamos viver da nossa própria natureza, não As é? escolhas. E depois, mais tarde, até a própria felicidade, não é? Que é depois posta em causa, não é? Porque se há essa manipulação, e vamos lhe chamar manipulação, porque de alguma forma é manipulação, não, provavelmente não com essa intenção, mas ou pelo menos na maior parte dos casos não será com essa intenção, mas acaba por ser. Um, e como veem, o tempo passa num instante. E eu gostaria de regressarmos até ao dia da manhã, que é precisamente o tema de hoje. Um, Se poderiam falar, eu sei que amanhã têm um dia em cheio. Eu infelizmente não vou poder estar convosco, com muita pena minha, mas se pudessem dizer-nos o que é que vai acontecer, para ver se as pessoas também, de alguma forma, quem estará aqui por perto terá interesse, entretanto, em comparecer. Nós amanhã vamos encontrar-nos na aldeia de Rompecilha, em São Pedro do Sul, e vamos apresentar um manifesto que foi escrito o ano passado, neste mesmo dia, 15 de outubro, pelas mulheres de vários territórios, de Viseu, de várias aldeias, e é um manifesto que reflete o valor delas, as dificuldades delas, aquilo que elas querem para o futuro. E vai ser um dia em que elas vão falar, vão ser ouvidas. E também convidamos a Ministra da Juventude e Modernização para estar presente e para ouvir as mulheres agricultoras. E esperamos que seja um dia em que elas falem sobre os seus problemas e que se sintam ouvidas e que sintam que têm voz. E é isso, vai ser um bom dia de convívio e de luta. Cristina, queres acrescentar? Estás com o micro desligado? Sim, estas mulheres, já nós temos estado com elas já em várias atividades, iniciativas, várias dinâmicas, vários tempos, algumas vezes só de conversa. Foram pessoas com quem trabalhámos no Projeto Mais e que, para além disso, também nós já, em termos do mar e da Associação Fragas, também pela ligação ao território, já as conhecemos de outros sítios e de outros carnavais, como se costuma dizer, e portanto, este ano também tivemos alguns momentos interessantes com estas pessoas, porque elas estão ligadas a ciclos do linho e da lã, respectivamente a aldeia de Rompecilha e a aldeia de Covelinhas, foram convidadas e protagonistas numa sessão da lã, tinha um nome que parece muito feliz, Elogio da Lã. Fomos com elas a Montemor, e onde elas tiveram a oportunidade de contactar com outras pessoas que no país também andam preocupados com estas questões e ver coisas de lã e produção e artesanato e várias dimensões desta ligação. E então tiveram a oportunidade de conhecer pessoas,
transmitirem os saberes delas e aprender outros saberes, e a mesma coisa aconteceu com as outras pessoas todas que tiveram. Uma das atividades que nós gostamos, e neste sentido sempre que os dias de luta são importantes, e esta parte que nós achamos muito importante, que é esta, como é que devemos chamar isto? Esta parte de consciência, da consciência social. Nós achámos muito importante este ano, no 25 de Abril, quando se celebram 50 anos, descer com estas pessoas à Avenida da Liberdade, e temos ido ter estado com elas, fomos daqui um grupo de mulheres e tivemos e assinalámos, descendo à Avenida da Liberdade este dia. Acho que são estes momentos, porque é certo que nós nestes projetos temos calendários, temos há um programa a desenvolver, mas quando os programas a desenvolver envolvem pessoas, nós estamos também a ter estas oportunidades de momentos de confraternização, de momentos mais privados, de momentos mais que também sejam, sobretudo, momentos lá está, de lazer e de diversão. E tivemos também a oportunidade de lhes possibilitar uma organização de uma escola em que foram elas próprias as organizadoras de todo o evento e que foram elas as formadoras, e tivemos bastantes pessoas por estas aldeias também a querer saber o que estas pessoas andam a fazer. Pode ser que nestes grupos hajam algumas pessoas que queiram mesmo vir para estas aldeias ou pelo menos visitá-las com regularidade, e isso já seria uma boa conquista. Assim, em jeito de finalização, o que é que estas mulheres rurais têm tanto? Porque nós estivemos a falar da sua luta, não é? Mas a verdade é que elas têm muito para dar. Um, o que é que estas mulheres têm tanto para dar? Um, Porque elas são inspiradoras, não é? Acho que estamos aqui três pessoas que nos sentimos muito inspiradoras por todas elas, porque realmente são mulheres de força, são mulheres de garra. Um, e às vezes nem têm essa noção. Mas quais são assim as grandes pequenas coisas, porque às vezes são grandes pequenas coisas que nos deixam estas mulheres? É assim, o trabalho que nós temos desenvolvido, como a Cristina estava a dizer, é um trabalho que tem que ser continuado no tempo, não é? Nós temos os projetos, mas nós envolvemos-nos com a comunidade porque só assim é que faz sentido e só assim é que para elas, faz sentido, porque elas têm de ver, se identificar, não é? Com aquilo que nós estamos a fazer, porque nós não vamos para lá fazer uma coisinha, pronto, ok, está feito e depois só ligamos quando, ou seja, eh, o nosso trabalho, o que tem de bonito, com elas, é que é uma ligação, ao trabalho delas, a elas como pessoas, às suas angústias, às suas dores, à vida delas, não é? Nós, construímos esse espírito de comunidade e de coletivo. Elas têm um valor grande, não é? Que é reconhecido, porque preservam o território, preservam a paisagem, mas também é importante, quando falamos nisto, não romantizar aquilo que é a vida no campo, não é? Porque a vida no campo, tem ligação à natureza, elas têm uma vida. Para as pessoas às vezes que estão na cidade, quando falam sobre o campo, têm aquela visão bucólica, ai, Da mulher com o chapéu de né? palha. A mulher com o chapéu de palha. É uma vida dura, é uma vida de sacrifício, e é nessa parte do valor delas, nós também, ao longo dos projetos, temos vindo a tentar com elas, num caminho, claro, com calma, que elas reflitam sobre isso, que têm esse valor, que o trabalho delas é muito importante, que fazem coisas muito importantes. Nós até usamos a metodologia dos mapas mentais para elas desenharem o que fazem no dia a dia. E era engraçado porque antes de fazerem os mapas diziam sempre: "Oh, o meu dia é sempre igual, eu não faço nada, o que eu faço não tem grande valor." E depois elas refletem sobre isso e realmente fazem muito, acordam muito cedo, trabalham muito. E é esse
É esse o valor que nós tentamos que elas reflitam sobre ele e nós só estamos lá para guiar de forma a que elas tenham essa consciência. É E são isso. também elas, nestes territórios, guardiãs de grande sabedoria, e podemos até dizer que, mesmo sendo saberes antigos, continuam e são inovadores, na forma como ainda conseguem, em muitos sítios, conservar e manter as sementes, usar técnicas antigas que permite-lhes evitar químicos, e são, sobretudo, e esta palavra associo muito a estas mulheres que se mantêm nos territórios, são muito resilientes, como as giestas destas paisagens, são mulheres resilientes e precisam, exatamente como a Diana estava a dizer, deste reforço, que sejam celebradas e que nestes dias sejam, o ser celebrado lá está, sem essa ideia romântica de tudo isto, que neste dia sejam ouvidas e que sejam respeitadas nas suas lutas e, e que sejam ouvidas as suas reivindicações e o que pretendem, onde pretendem chegar e o que pretendem como direitos, as oportunidades que pretendem. E, portanto, estamos contentes de podermos contribuir numa ínfima parte para que amanhã, pelo menos, estas pessoas que vão estar presentes sejam ouvidas. Bem, da minha parte, enquanto mulher, muito obrigada pelo trabalho que vocês têm feito, não é? Porque vocês têm feito, os nossos espectadores não sabem, mas estas duas senhoras têm feito um trabalho extraordinário aqui pela região centro, aqui especialmente no distrito de Viseu. Um, Onde é que as pessoas podem obter informação, sobre amanhã e sobre os projetos que estão a decorrer, se é que está de momento alguma coisa disponível? Sobre amanhã, nós podemos divulgar depois para tu colocares nas redes sociais da Nova Acrópole o formulário de inscrição. Uhum. Existe um formulário online, um cartaz também, o site da UMAR. O Projeto Mais ainda existe site e página do Facebook. Se procurarem Projeto Mais Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior, aparece. E agora, neste momento, o Projeto Mais já terminou. Temos o Projeto Page, da qual todas fazemos parte. Um, e pronto, neste momento é esse projeto que agora tem como objetivo dar continuidade a este trabalho de comunidade, construção comunitária, sempre participativo, do início ao fim. Já E é agora isso. o Harvest também tem. Claro, também, sim. E é interessante, não é? É o que estás a dizer, é uma continuação deste trabalho que, como vocês estavam a dizer, completamente inacabado, não é? Porque não é ir às pequenas comunidades, já cá viemos, já fizemos a nossa parte, então agora desenrasquem-se sozinhas, não é? É muito mais do Pois, que. se quiseres, podes partilhar também um manifesto que vai ser apresentado amanhã publicamente. Claro que sim, Também, nós depois disponibilizamos para que possas partilhar para quem tiver interesse. E claro depois que está sim, sempre de maneira, tu, Joana, és uma pessoa ótima para alguém que tenha vontade de saber mais alguma coisa, pôr-se em contacto com as pessoas. claro que sim. Quero-vos então agradecer por este Obrigada, pedacinho. Joana. Foi ótimo, foi mesmo muito bom. É sempre importante e faz falta falarmos deste tema e não só destes temas que muitas vezes passam despercebidos, não é? No nosso dia a dia, mas que para as pessoas que efetivamente, para os beneficiários, para as beneficiárias, no caso, um, diz muito, não é? Se calhar era o sonho de uma vida que alguém as ouvisse e começarem a ser ouvidas, poderá realmente alterar, mesmo que a sua vida não altere muito, mas o seu interior pelo menos já se sinta um bocadinho mais realizadas, não é? Nesse sentido, eu quero desejar-vos um dia de amanhã, de um Dia Internacional das Mulheres Rurais extraordinário, que os trabalhos que vão seguir amanhã, o convívio, que seja realmente muito profícuo
que tudo aconteça como seria de esperar. Se tiverem a oportunidade, por favor, apareçam, vale a pena ouvir, quanto mais não seja ouvir estes testemunhos, muda-nos a nossa vida e, portanto, apareçam. Muito obrigada. Nós despedimos-nos Obrigada. agora de Obrigada, vocês. obrigada, Joana. Muito Nós... Diz isso, desculpa, Diana. Estava a dizer, estava a agradecer. Obrigada, Joana. Nós voltamos para a semana. Para a semana estaremos com Sofia Florença para falarmos do Dia Mundial da Alimentação. Não percam. Há alguma coisa, por favor, já sabem, contactem-nos. Até lá!